Dando prosseguimento, teremos agora a conferência de abertura com o tema As Relações de Trabalho no Meio Rural na Contemporaneidade. Para fazer a apresentação do nosso palestrante, assume a palavra o desembargador, diretor da Escola Judicial do TRT-15, Dr. Carlos Alberto Bosco. Bom dia novamente. É com imensa alegria e satisfação que tenho a honra de fazer a apresentação do desembargador Francisco Rossal de Araújo, colega digníssimo presidente do Tribunal Regional da 4ª Região. Carlos Alberto Bosco, desembargador, diretor da Escola Judicial Federal TRT-15. do Rio Grande do Sul. Bom, sem maiores delongas, porque para mim aqui o protagonista é o caríssimo Francisco Rossal, que vai falar sobre as relações do trabalho no meio rural, na contemporaneidade. Rossal, com a palavra, por favor. Bom dia a todos, senhoras, senhores. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos antes de iniciar a minha exposição, depois vou me manifestar ali do púlpito, pedir licença. Quero fazer uma saudação especial ao presidente do TRT, estimado amigo, desembargador Samuel. Muito obrigado pelo convite. Quero fazer também um agradecimento especial ao desembargador Carlos Alberto, diretor da Escola Judicial. Também certamente deve ter alguma participação nesse convite aí. Desembargador, presidente. E queria fazer um registro muito especial em homenagem à amizade ao desembargador Francisco Giordani. Onde é que está o Giordani? Muito obrigado. A amizade faz isso, doutor Samuel. O Giordani me ligou e disse assim: Rossal, vem aqui no nosso congresso fazer uma palestra muito simples. Me coloca na palestra da abertura, uma imensa responsabilidade. Obrigado, Giordani. Muito obrigado pelo convite. Mas eu espero honrar a nossa amizade e o carinho que tenho por todos vocês. Queria cumprimentar todos os colegas que estão aqui presentes, desembargadores, juízes, na pessoa do Samuel e do Carlos Alberto, não vou nominar todos. Quero fazer um carinho especial à minha colega de faculdade, Ângela. Uma alegria vê-la aqui em Marília. E queria agradecer também ao nosso anfitrião, digníssimo, magnífico reitor, Dr. Márcio Mesquita. Muito obrigado por nos acolher aqui. Eu vou pedir licença e vou me manifestar do púlpito. Vou fazer uma exposição à moda antiga, sem PowerPoint, uma exposição raiz, como se diz lá na minha terra. Com licença. O conferencista Rossal se dirige ao púlpito. Sem nenhum demérito, mas dizem que o PowerPoint é muito acolhedor. Eu venho de uma terra lá do Rio Grande do Sul que o pessoal ainda cesteia. Depois do almoço vão dormir, etc. e tal. Não sei se é uma tradição aqui em Marília, mas isso é muito assim da fronteira ali do Argentina, no Uruguai, cestear. E o PowerPoint está comprovado que é um excelente convite ao sono. Então eu resisto muito, posso ser antiquado, mas resisto muito ao uso dessa tecnologia para não fazer a plateia dormir. Eu gostaria de iniciar falando desse tema sobre as relações de trabalho rurais na contemporaneidade, mencionando a importância do que nós vamos adentrar aqui. O desembargador Samuel, de uma certa maneira, na sua exposição inicial, referiu o tamanho hoje do agronegócio no Brasil. São dados conhecidos de todos. Nós temos cerca de 24,4% do PIB, equivalente a 2,63 trilhões de reais em 2023. Portanto, é um quarto da economia brasileira. E números nós analisamos sempre em perspectiva, nunca os números são analisados de forma estática. O crescimento para 2023, específico no agronegócio, que inclui agricultura, pecuária e todos os serviços envolvidos, e insumos, etc., a perspectiva para 2023 é de um crescimento de 13,2%. Há uma certa discrepância no número das pessoas ocupadas, e aqui eu começo a me aproximar do mercado de trabalho e das relações de trabalho no meio rural no Brasil, mas os números de 2022, dos institutos de pesquisa ligados à USP, apontam que 19,35% da mão de obra ocupada no Brasil
está no agronegócio. E aqui nós podemos já começar a falar em algumas tendências, né, e alguns temas que eu gostaria de aprofundar ao longo dessa exposição. Primeiro, a questão dos trabalhadores com carteira assinada e trabalhadores sem carteira assinada. E aqui incluiria o que os economistas chamam também de autoconsumo, pessoas que trabalham na terra para consumir em atividade de subsistência. Segundo, dentro da perspectiva da ocupação da mão de obra no mercado de trabalho, a escolarização, há uma tendência de aumento do nível de escolarização dos trabalhadores no agronegócio brasileiro, o que é bastante positivo, né? Hoje, os trabalhadores com nível, depois eu vou me aprofundar nesses dados, os trabalhadores com nível fundamental e médio superam amplamente trabalhadores sem escolarização e há um notável crescimento de trabalhadores com nível superior de educação no agronegócio brasileiro. Uma consequência disso também, só para nós dimensionarmos a importância do tema, é que os rendimentos nesta área da economia são crescentes. O ano passado, por exemplo, nós tivemos mais 4,1% de aumento da renda média dos trabalhadores no campo. Isso, por si só, diz que aumentou a renda média, mas não diz como ela foi distribuída. E esse assunto também eu gostaria de falar um pouco mais adiante. Mas é positivo, em princípio, que a renda média dos trabalhadores do campo tenha aumentado ou venha numa tendência de aumento, acima da média da economia, acima, por exemplo, do setor de serviços e do setor industrial. Portanto, é um setor que tem um crescimento consistente da população ocupada, o mercado de trabalho rural, desde 2015. Aliás, este ano, nós retomamos os níveis de ocupação de 2015, o que é bastante positivo, porque nesse meio tempo tivemos, além dos problemas econômicos, tivemos a pandemia, e, portanto, os sinais, em geral, são positivos, um pouquinho melhores na agricultura do que na pecuária, mas as tendências são positivas. Esse é o tema que nós vamos enfrentar nesta conferência de abertura, né? É um tema, portanto, que tem relações econômicas e tem relações também sociológicas, porque é a forma como nós vivemos, a forma como nós relacionamos cidade e campo. Há uma tendência mundial de urbanização, mas qualquer urbanização, para sobreviver, precisa dos alimentos que são produzidos no campo. Isso é uma constante ao longo da história da humanidade e nós precisamos, vamos dizer assim, equacionar os grandes desafios sociológicos na relação entre cidade e campo. Portanto, são reflexos na forma de viver das pessoas, como nós relacionamos com a produção de alimentos, insumos, etc. e tal, relacionados à agricultura e à pecuária, e como isso mantém o nosso modo de vida. Há realidades discrepantes, por exemplo, Europa, Ásia, África, América, cada um tem as suas características, mas as perspectivas, pelo menos para as próximas décadas, de aumento da urbanização, uma continuidade de uma tendência que já vinha se verificando e, portanto, o aumento da necessidade da produção de alimentos para esta população que se concentra majoritariamente nas cidades, né? Que é um paradoxo. Mais gente nas cidades, eu preciso mais do campo. Então, é isso que nós precisamos ter em mente quando falamos desse tema. Mas nós somos juristas, nós trabalhamos com o direito e, portanto, o objeto da exposição vai ser centrar como que normas jurídicas regulam essas relações. Eu não sou sociólogo, não sou economista, sou um jurista e, portanto, me preocupa, por exemplo, no sentido acadêmico de investigação, como, por exemplo, as regras do direito civil regulam essa questão. Direito de propriedade, direito fundiário, a questão dos contratos, né, são regras que entram nessa relação coisas, contratos, obrigações. As regras de direito ambiental,
nós não podemos nos desenvolver a qualquer custo e ao custo, por exemplo, do envenenamento dos nossos recursos naturais e, consequentemente, a contaminação de toda a população se isso não tiver controle. São precisas regras jurídicas que definam, por exemplo, especificidades como a quantidade máxima de agrotóxicos que podem ser utilizados, se é que devem ser utilizados. Se for imprescindível a sua utilização, nós precisamos regulamentar isso e, principalmente, investir em pesquisas para saber quais são as consequências dessas tecnologias. Eu costumo dar um exemplo que a gente sempre pensa nos agrotóxicos, mas nós esquecemos, por exemplo, da nanotecnologia. Nós não sabemos a previsão, as consequências de tudo que nós estamos descobrindo. Vou dar um exemplo muito particular para as pessoas que estão aqui nessa plateia. Todos vocês usam shampoo. Todos usam shampoo. Talvez as mulheres um pouco mais pelo costume de usar o cabelo um pouco mais comprido, mas todos usam shampoo. Todo shampoo é um derivado do sabão. E você faz sabão somente de uma maneira. Tu pega a gordura, mistura com soda cáustica, dilui, né, a gordura, os ácidos graxos, transforma ele em sabão, numa reação química, e coloca um cheirinho. Né? Se for fazer sabão de glicerina, bota um pouco de álcool. É a única diferença que tem. E ele vai ser mais... Dr. Samuel não usa muito shampoo. Eu acho que o meu exemplo não é muito apropriado, se me permite a brincadeira, Samuel, com o carinho. Né? Mas shampoo é isso aí. Ele pode ser líquido, pode ser pastoso, pode ser mais sólido, sabonete, sabão... Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, minha mãe fazia sabão em casa. Sei fazer sabão. Né? Me acostumei fazendo sabão em casa. Sabão de pedra, sabão de glicerina. E a nossa pele é protegida para o shampoo. Ela não entra na pele, mas com a nanotecnologia eu não sei. Eu não sei os produtos químicos que estão sendo utilizados, se não vão, a médio e longo prazo, produzir efeitos que não são conhecidos. Portanto, quando nós falamos em desafio das novas tecnologias, não é apenas os agrotóxicos, como é o caminho natural de nós pensarmos nisso. São todas as consequências do uso de novas tecnologias na agricultura, na pecuária, no agronegócio, que nós não dominamos as consequências científicas. Portanto, nós precisamos de regulação, no mínimo, de transparência. Eu não sei, mas eu tenho o direito de saber que este produto usa uma tecnologia cujos efeitos ainda não são totalmente conhecidos. Não quer dizer que eu vá proibir o uso desses produtos, mas eu tenho que alertar os consumidores, mais ou menos como agora a legislação diz assim, esse produto contém excesso de açúcares, esse produto contém excesso de graxas, de gorduras. Eu tenho direito de saber, para fazer o uso e para, de uma certa maneira, proteger toda a sociedade. A transparência nos protege. Isso é matéria de legislação. Estou dando exemplo de normas jurídicas relacionadas a um mundo. Falei do direito das coisas, falei do direito de obrigações, falei do direito de propriedade, estou falando do direito ambiental, poderia falar do direito tributário, né, a tributação da terra, faz parte de todo esse, vamos dizer assim, sistema normativo que incide sobre o agronegócio. E, especialmente, vou falar sobre as normas trabalhistas. Nós precisamos fazer uma análise do mercado de trabalho no meio rural e ver se as normas trabalhistas que nós dispomos são suficientes para promover justiça social e dignidade. Nós não podemos ter uma agricultura do século XXI e relações trabalhistas agrárias do século XIX. Essa é uma reflexão fundamental. É muito bom que nós tenhamos um agronegócio, agricultura, pecuária do século XXI, do século XXII, com a pujança que foi há pouco demonstrada. Mas as relações de trabalho precisam ser do século XXI, do século XXII, com a pujança e com a distribuição de riqueza necessária para desenvolver toda a sociedade. Me refiro expressamente, que também já foi mencionado, a alguns casos que nós ainda insistimos em ter na nossa sociedade de trabalho infantil, de trabalho análogo à escravidão. E que são particularmente graves no meio rural.
Essas reflexões são fundamentais para que nós possamos pensar em algum desenvolvimento equilibrado, sustentável, pujante e que realmente faça jus a toda esta propaganda que é feita em cima do agronegócio, que é muito justa, que tem sustentado a economia do país e que talvez seja a nossa verdadeira vocação. Talvez nós ainda sejamos, o Brasil, a última fronteira agrícola do mundo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós tivemos avanços notáveis em produtividade, e isso é muito bom. Nós devemos nos orgulhar disso. Mas nós precisamos pensar isso como uma forma de desenvolver ainda melhor a nossa economia, a nossa sociedade, as nossas relações sociais. Vamos falar um pouquinho dos desafios atuais da legislação e depois, na segunda parte, vou falar dos desafios para o futuro. O ramo agrícola ou pecuário, ou agropecuário, é composto basicamente do setor dos insumos agrícolas, o que acontece antes da plantação ou antes do pastoreio, o segmento primário, propriamente dito, a plantação e o pastoreio, o que vem depois da produção, que nós chamamos de agroindústria, como é que são processados esses produtos agrícolas e pecuários, e, por último, os chamados agroserviços, que são aqueles serviços que, por exemplo, as tecnologias, os programas de computador que são utilizados para a implantação de adubos, né? A quantidade certa, depois de feita a análise de solo, a quantidade certa de insumos de calcário, de adubos, adubo orgânico, adubo mineral, etc. e tal, que nós precisamos utilizar. Insumos, setor primário propriamente dito, segmento primário, agroindústria e agroserviços. Esse é o setor que emprega no Brasil cerca de 20% da população economicamente ativa. Dentro deste setor, o mercado de trabalho é composto por empregadores, que são a minoria, por razões óbvias, né, porque o próprio empregador também trabalha a terra, ele também é um trabalhador, ele também não é apenas o dono do capital, mas ele coloca o seu trabalho é fundamental. Pensem, por exemplo, no universo das pequenas propriedades rurais. Né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma tradição de minifúndios, São Paulo também, né, em determinados segmentos. Então, é importante considerar a mão de obra dos empregadores. São minoria, mas são significativos. Correspondem a mais ou menos 600 mil pessoas no Brasil inteiro. Os empregados com carteira assinada, os empregados por conta própria, os trabalhadores chamados trabalhadores familiares auxiliares, né? Nas pequenas propriedades rurais é comum o proprietário ser auxiliado, né, pelos seus familiares, filhos, netos, sobrinhos, etc. E o chamado autoconsumo. Dentro deste mercado, 38% da mão de obra é no segmento primário, diretamente na lavoura, diretamente na pecuária. 25% mais ou menos nos serviços, 18%, o restante fica distribuído entre a indústria, a agroindústria e os insumos. Há uma tendência de crescimento do pessoal empregado nos serviços, o que demonstra, por exemplo, que o setor terciário está se aproximando da agricultura. Há muitos produtos de serviços, comercialização, etc. e tal, que vêm sendo desenvolvidos, inclusive com novas tecnologias. Aqui, por exemplo, eu poderia citar o uso de inteligência artificial no agroserviços, que é uma outra fronteira. Quais são os setores que mais empregam mão de obra? É bom a gente ter uma ideia assim, de quais são os grandes empregadores do Brasil inteiro. Nosso Brasil é muito grande e tem alguns produtos que são muito localizados. O café segue sendo o setor que mais emprega pessoas no Brasil, muito localizado no Sudeste. Nós, no Sul, não temos café por causa da geada, né? Que por causa do clima não desenvolvemos espécies de café que sejam resistentes ao frio. O coletivo dos cereais, arroz, etc., fora a soja, vem em segundo lugar no número de pessoas empregadas. Aqui inclui leguminosas, etc. e tal, distintas da soja, porque a soja tem uma
característica especial. Logo em seguida, vejam, café, cereais em geral, vem a horticultura, as pequenas propriedades, os cinturões agrícolas em torno das cidades, empregam mais pessoas do que a super popular e dona do marketing, que é a soja. A horticultura no Brasil emprega cerca de 600 mil pessoas, cerca de 650 mil indivíduos, e o soja, ou a soja, como quiserem, emprega cerca de 500 mil pessoas. Portanto, café, cereais em geral, horticultura, soja, e depois vem uma outra tradicional indústria do Brasil, uma outra tradicional plantação do Brasil, que é a cana-de-açúcar. Para terem uma ideia de proporções, hoje a cana-de-açúcar emprega a metade das pessoas do café, que é a maior. São dados aqui da USP de São Paulo, do Instituto o CPEA, Exalc e USP. Essa é a fonte, para que nós tenhamos uma ideia da dimensão das pessoas que trabalham no meio rural. De todos que trabalham no meio rural, 1/3 tem carteira assinada. Aqui é um grande problema. Este 1/3 de pessoas com carteira assinada, embora a tendência do ano de 2021, 22, 23 seja de crescimento, e aliás foi o segmento que mais cresceu, pessoas com carteira assinada significa relações de trabalho formais, relações de trabalho com um mínimo de proteção, férias, 13º, aviso prévio, parcelas rescisórias, contribuições previdenciárias, portanto, são pessoas que não ficam desamparadas na velhice ou na doença, que é para isso que existe o direito previdenciário, né? Vem uma tendência, mas representam apenas 1/3 do total. Isso significa, para que tenham uma ideia, cerca de 7 milhões de indivíduos no Brasil. O restante, 3 milhões e 400, a metade praticamente, são sem carteira assinada. Nós temos metade dos números dos que têm carteira assinada em condições absolutamente informais e precárias. 6 milhões e 191 mil são trabalhadores por conta própria, que podem ser desde trabalhadores, por exemplo, um engenheiro agrônomo, um veterinário, etc., que trabalha de forma autônoma, até um microempresário individual, que na verdade é um trabalhador disfarçado de microempresário, ou um microempresário propriamente dito. Não vou generalizar aqui que microempresários sejam necessariamente fraude. Pode haver algum espaço de fraude. Mas vejam, os trabalhadores por conta própria, que têm algum tipo de formalização, por exemplo, recolhimento previdenciário, são quase igual, o número é 6 milhões e 191 mil, quase igual ao número de trabalhadores com carteira assinada, 7 milhões e 173 mil. Talvez, e com certeza aqui não talvez, o nosso grande problema sejam os 3 milhões e meio de trabalhadores absolutamente informais. Como na primeira parte dessa exposição, nós estamos analisando a atual legislação do trabalho face ao mercado de trabalho, os desafios que nós temos, né? Talvez aqui seja o grande ponto de reflexão. Embora nós tenhamos que reconhecer, tem uma reportagem da Folha de São Paulo de algum tempo atrás, 3, 4 semanas atrás, que fale que o agro tem sido responsável de todos os setores, setor primário, secundário, indústria, terciário, empregos, por maior desenvolvimento e por melhor distribuição de renda. Isso se nota, por exemplo, no último censo. As cidades que têm tradição agrícola e pecuária mantiveram estabilizada a sua população ou cresceram, enquanto outras cidades perderam população porque tem outra matriz econômica. Mas nós poderíamos falar, por exemplo, aqui, neste ponto, na nossa grande dívida social com relação ao trabalho precário, e pior do que o trabalho precário, é o trabalho em condições análogas à escravidão. E aqui eu posso dar a minha, talvez seja a parte mais importante, que é dar o meu depoimento pessoal. Eu, como presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região,
fiz uma série de visitas. Na verdade, visitei todas as cidades do interior do Rio Grande do Sul onde existe a vara do trabalho. Nessas visitas, em todas, nós fizemos reuniões com o prefeito, o presidente da Câmara dos Vereadores, com os representantes dos trabalhadores, dos sindicatos, com os representantes dos empresários, reuniões, com os juízes, evidentemente, e com os advogados. Durante 2 anos, os últimos 2 anos, eu visitei as 65 cidades do interior do Rio Grande do Sul, onde há uma unidade da Justiça do Trabalho. Para conhecer a realidade local, para conversar, para reforçar a importância da instituição da Justiça do Trabalho, o seu papel de mediação social, mediação nos dissídios individuais, mediação nos dissídios coletivos, reforçar que a sociedade precisa de uma instituição que promova o diálogo social e que também promova o respeito aos direitos dos trabalhadores. Uma dessas cidades que eu visitei foi Bento Gonçalves. Bento Gonçalves ficou tristemente conhecida por um caso rumoroso de trabalho análogo à escravidão, com alguma característica diferente dos demais casos que nós temos. Nós temos algumas denúncias de trabalho análogo à escravidão na indústria, etc. e tal, na indústria têxtil, etc. e tal, mas grande parte são ligados à agricultura ou ao extrativismo. E os casos mais rumorosos são os casos fazendas isoladas, pessoas longe, né, longe da fiscalização, longe dos meios urbanos, e que ali se desenvolvem essas deturpações sociais, vamos dizer assim, essa degradação social. Mas Bento Gonçalves não é assim. Bento Gonçalves é uma das cidades mais ricas do país. Tem um PIB que muitas cidades europeias de países desenvolvidos não têm. Bento Gonçalves tem uma tradição de trabalho invejável, de respeito ao trabalho, porque foram os imigrantes que construíram Bento Gonçalves, basicamente imigrantes italianos. Mas também a colaboração de toda a sociedade que ali se instalou, e hoje é uma das cidades mais ricas, com maior crescimento econômico e, inclusive, em contraste com a tendência do estado do Rio Grande do Sul, também com crescimento populacional, porque o Rio Grande do Sul é um estado que está perdendo população, por características muito particulares que eu vou falar daqui a pouco. Mas Bento Gonçalves teve um caso de trabalho análogo à escravidão no centro urbano da cidade. Eles estavam ali dentro da cidade e ninguém viu. Não viram, inclusive, os sindicatos dos trabalhadores. Não viram os empresários, não viu a polícia, não viu a Justiça do Trabalho, não enxergou o Ministério Público do Trabalho, nem a fiscalização do Ministério do Trabalho. Eles fugiram. 3 trabalhadores fugiram, chegaram num posto da Polícia Rodoviária Federal e disseram: olha, nós estamos sendo tratados dessa maneira. Eu estou falando isso porque no dia seguinte à denúncia na imprensa, o prefeito de Bento Gonçalves me ligou. Presidente Rossal, nós precisamos de uma reunião, aconteceu isso aqui na cidade, nós estamos preocupados, etc. e tal, porque isso é um desastre para a cidade, né? Contamina toda uma cadeia produtiva, né? Pega mal, e é uma das cadeias produtivas que mais evoluiu nos últimos anos, setor vitivinícola. Hoje o Rio Grande do Sul produz vinhos de extrema qualidade, comparados a qualquer lugar do mundo. Os espumantes gaúchos são considerados de primeira linha no mundo, vencem concursos lado a lado de espumantes franceses. Todo mundo conhece a força do champanhe. É óbvio que nós não somos chauvinistas de achar que o espumante gaúcho se compara a um champanhe francês, mas ele está brigando. São de maravilhosa qualidade. Há todo um setor turístico em volta disso, o Vale dos Vinhedos, há todo o setor de construção civil, comércio, serviços, turismo, etc. e tal, que é amplamente prejudicado com uma denúncia dessa natureza. Querem saber o que acontecia lá? Vamos nos transportar para lá, todos os que estão aqui presentes. Vamos nos despir, né, das nossas condições de que cada um faz aqui nesse momento, e vamos chegar para trabalhar, ou chegar depois de um dia de trabalho, e vamos tomar banho.
um banheiro fétido e podre. Vamos jantar, uma comida azeda, que ficou sem geladeira o dia inteiro, com o calor, janeiro e fevereiro, azeda tudo, vamos comer comida azeda de janta. Vamos nos deitar no beliche, um colchão, quando tinha, dessa espessura. Um catre. E vamos ser despertados com choques elétricos. Era assim. Um bastão, está ali a fotografia, um bastão, gritos, batida de panela, de sino e choque elétrico nos pés, para as pessoas se acordarem. Vamos dizer assim, nós não queremos mais trabalhar, queremos o nosso saldo de salário para voltar para a nossa casa. Todos eram oriundos da Bahia. Sinto muito, o senhor deve para nós, está aqui a lista, o senhor comprou tais e tais produtos, tem dívidas, o famoso Truck System, que nós estudamos lá na faculdade, né, para os nossos concursos de juiz do trabalho. Truck System, prisão por dívidas. Artigo 462 da CLT, a vedação do Truck System. Isso aconteceu numa das cidades mais ricas do país. E a comunidade reagiu. E aqui eu quero fazer um elogio à comunidade de Bento Gonçalves, porque não foi só o prefeito, junto com o prefeito vieram todos os empresários, os representantes dos trabalhadores, veio o Ministério Público do Trabalho e fizeram um termo de ajuste de conduta num tempo recorde, foi 15, 16 dias, indenizaram os trabalhadores, mas o que foi mais importante para a cidade, e me refiro a isso porque pretendo voltar a Bento Gonçalves agora em dezembro, para conferir como estão as coisas, porque a próxima safra se avizinha. O mais importante foi destinar uma parte desses valores para ações pedagógicas, para que este desastre não se repita. Porque isso é um desastre. É um desastre humano, é um desastre moral, é um desastre ético e é um desastre econômico. Trabalho em condições análogas à escravidão é o nosso grande desafio do campo. Das cidades também. Mas estamos aqui num congresso de direito ao trabalho rural. E, portanto, é preciso que todos, absolutamente todos, se unam com a visão de que as relações, não adianta eu ter relações do século XXI com relações humanas do século XIX. E é uma responsabilidade, fiz essa mesma exposição que estou fazendo para as senhoras e para os senhores aqui, para mais de 180 empresários em Bento Gonçalves e 200 empresários na casa deles em Caxias do Sul. Trabalho análogo à escravidão, como diria Joaquim Nabuco, é a mancha de Caim de uma sociedade. Sabem por que Joaquim Nabuco falava que a escravidão era a mancha de Caim? Lá no século XIX, o nosso grande líder abolicionista. Joaquim Nabuco comparava a mancha de Caim porque ele dizia assim, quando Caim matou Abel, por inveja, né, vejam que curioso, Abel era pastor, Caim era agricultor. Os dois fazem as suas ofertas a Deus. E Deus aceita o sacrifício de Abel. E não aceita o sacrifício de Caim. Não porque Caim era agricultor. Mas porque Abel deu o que ele tinha de melhor. E Caim deu a sobra, o sobejo. É essa a razão de que Deus não aceita o sacrifício de Caim. Por quê? Aqui não importa a religião, não importa a crença, mas importa a lição moral que tem por trás dessa passagem bíblica. Né? Diz assim, dá o teu melhor. Eu não vou aceitar se tu não me deres o melhor. E Caim, porque é mesquinho e invejoso, mata o irmão. Segundo a tradição, com pedras na cabeça. É o nosso primeiro. Vejam, é tão forte essa história, que são os primeiros filhos. São os dois primeiros filhos, Caim e Abel. A primeira geração da humanidade. Ocorre isso. Para quem escreveu esse texto há 5.000 anos atrás, qual seria a solução para punir quem matou outro? Nós estamos, nessa época, há 5.000 anos atrás, 13.000 anos antes de Cristo, talvez um pouco mais, quando foram escritos os primeiros textos do Gênesis, ou menos.
A punição para quem matava outro é a morte. Olho por olho, dente por dente. Mas Deus não puniu com a morte Caim. Colocou-lhe uma mancha e diz assim: onde tu fores, tu serás reconhecido pelo que tu fizeste, para que sejas abominado por toda a criatura da terra. Isso é a escravidão. Essa é a visão poderosa de Joaquim Nabuco. A escravidão é a mancha de Caim. Nós não podemos nos olhar no espelho numa sociedade que admite, não importa, numa sociedade que admite, seja qual for a inclinação política, que se alguém seja tratado como um animal, não pode se olhar no espelho. É uma responsabilidade de todos nós que estamos aqui. Sejamos homens, mulheres, seja qual for a nossa posição na sociedade. Isso não se pode admitir. Eu posso discutir, por exemplo, nas relações de trabalho, se o aumento real vai ser maior, menor, se eu vou pagar aqui o ticket de refeição, lá não sei o quê, como é que vai ser o transporte. Mas ser despertado com choque elétrico, e ser tratado comendo comida azeda e fazendo as necessidades numa pocilga, não é admissível. Essa é a nossa grande dívida, vamos dizer assim, em termos da legislação que nós temos. Esta é a nossa grande dívida. Mas eu gostaria um pouquinho mais do tempo das senhoras e dos senhores para pensar quais são os desafios para frente. Vamos pensar que nossa sociedade consiga finalmente superar esse desafio dos que ficaram para trás, dos que trabalham de forma informal, dos que não ganham vencimentos dignos, etc. Vamos dizer que nós evoluímos e nós conseguimos ter, né, uma razoável aplicação da legislação trabalhista. Seja ela trabalhista com carteira assinada, seja o trabalho autônomo, mas de uma forma digna. Um mínimo, por exemplo, de previdência social para todos. Mas ainda assim, nós temos grandes desafios pela frente. O primeiro deles é a tecnologia. Os avanços tecnológicos na área da agricultura não se restringem apenas ao que a gente vê na televisão, a drones, que promovem, por exemplo, a pulverização de plantações. Ou o uso de instrumentos de inteligência artificial, que nos assombra a todos, nos assombra inclusive no judiciário, né? Quais são as decisões futuras que nós teremos sobre o uso da inteligência artificial. Só um pequeno parênteses. Eu recebi a caravana das prerrogativas da OAB no tribunal essa semana, né, e um dos integrantes dizia assim: pois é, como é que é o uso da inteligência artificial nas decisões dos juízes, etc. e tal? Houve uma recente entrevista do presidente Supremo, tal. E eu digo: olha, eu acho que nós temos que ter transparência, porque eu preciso saber se eu uso inteligência artificial na realização de despachos e decisões, da mesma forma que eu preciso saber do uso da inteligência artificial nas petições. Nós temos que jogar o jogo de forma transparente, né? Esta petição usa inteligência artificial. Acho que é um primeiro passo. E um dos advogados que estava presente disse assim: doutor, eu me preocupo muito porque isso é o fim da nossa profissão. De todas. A inteligência artificial pode significar o fim das nossas profissões, pelo menos do jeito como nós as conhecemos. E nós precisamos refletir todos, juntos, sobre as decisões éticas que teremos sobre isso. Isso aplica-se na agricultura. Mas nós não temos ideias, por exemplo, do que está sendo pesquisado em termos de genética. Uma das grandes questões éticas no sentido da agricultura é a perda da diversidade de espécies. Que, por um lado, eu ganho em produtividade, mas, por outro lado, uma praga única pode destruir toda a produção no mundo inteiro, porque não há proteção biológica de diversidade. Também são escolhas éticas sobre isso. Quando nós falamos do meio do trabalho rural, nós estamos pensando em empregos. Alguém diz assim: ah, não, mas daqui a pouco as colheitadeiras já não precisarão mais de operadores. Sim, é verdade. O desenvolvimento das tecnologias de GPS, etc. e tal, nós teremos robôs no campo. Já tem, né? Hoje, por exemplo, para eu passar o agrotóxico no trigo, no soja, eu já meço milimetricamente o GPS.
Aliás, tem drones que param exatamente num lugar, quando acabou o conteúdo, voltam, são abastecidos e eles seguem exatamente do lugar que parou, sem nenhum, com um ser humano com um joystick. O grande problema nessa área é, repito, nós não sabemos onde isso vai dar e nós não teremos tempo de ver onde isso vai dar até que apareçam as primeiras consequências. Não há tempo hábil, por melhor que seja a Universidade de Marília, não vai ter tempo de termos pesquisadores que pesquisem os possíveis efeitos do uso intenso dessas tecnologias, dei o exemplo da nanotecnologia, e nós vamos ter que usar isso, ou não, sem saber exatamente do efeito futuro. Tem um colega nosso, desembargador, disse assim: Rossal, tive câncer no fígado, nos rins. Há muitos anos eu descobri o diabetes, uso esses, como é que é, edulcorante, eu ia dizer amaciante, mas esqueço, né? Adoçante. E o médico disse que pode ser que o câncer nos rins seja do uso dos adoçantes. Mas ele não sabe, nem eu. Então, nós precisamos, no mínimo, uma cláusula de transparência. É mais ou menos como uma pessoa que no fim de semana come muita coisa. Vocês sabem que todas as dietas, rigorosamente, começam nas segundas-feiras. Algumas morrem na terça, mas o desejo das dietas, né, a dieta em si, ela é clássico começar na segunda, né? Me lembrei de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma passagem que diz: Senhor, dai-me forças para resistir às tentações, mas não agora. Depois ele se emenda, ele pega o rumo, né? Mas é mais ou menos como um carro, assim, ele teve que pegar no tranco, ele não tinha partida automática, assim. Santo Agostinho é um homem que evolui ao longo do tempo, né? Dai-me força para resistir às tentações, mas não agora, né? Espera um pouquinho mais. Mas nós não podemos esperar. Nós temos que, pelo menos, ter essa cláusula de transparência, para que esses produtos, e mais do que isso, sob o ponto de vista dos trabalhadores, eu tenho que ter essa cláusula de transparência nas regras de proteção à higiene e segurança do trabalho, medicina do trabalho. A senhora está utilizando um produto que a ciência ainda não tem. Eu estou falando aqui em nanotecnologia, estou falando em agrotóxicos, estou falando em pesquisas biológicas, mas poderia falar em radiações. Nós ainda não sabemos o que significa o celular a longo prazo, por exemplo, para o nosso cérebro. Mas nós precisamos, pelo menos, essa cláusula de transparência. Acho que esse é um caminho que as regras trabalhistas precisam pensar sobre essas regras de transparência em face do uso intenso de novas tecnologias. Porque não há dúvidas que elas trazem, numa velocidade assombrosa, imensas e profundas mudanças no comportamento e no estilo de vida das pessoas. E gostaria de acabar, sei que o meu tempo aqui já está negativo, e está em vermelho, eu já desconfiei que é algum sinal, né? Mas eu quero uma reflexão final, que é muito particular para o meu estado, mas que é a incubadora para todo o Brasil. O último censo revelou que a população do Brasil cresceu menos do que se esperava. Conferencista Rossal, bebe água. Para que a população se mantenha estável, é necessário uma taxa de fecundidade de 2,1 filhos por mulher, porque se calcula assim. Para que se mantenha estável a população, o número de pessoas que está aqui nessa sala, é preciso que homens e mulheres, como as mulheres têm o dom divino de gerar os filhos, é preciso 2,1 filhos por mulher. É uma taxa admitida, por exemplo, pela ONU, para manter a estabilidade. Para terem uma ideia,
Nos anos 50, o Brasil tinha taxas de fecundidade em torno de 3,6, 3,8 filhos por mulher. O Rio Grande do Sul, na última década, já teve uma taxa negativa de 1,6 filhos por mulher. Portanto, a população do Estado está declinando. É uma tendência em todo o Brasil. Alguns estados, essa tendência se revela na diminuição da velocidade, e em outros estados já se revela em crescimento negativo. Rio de Janeiro perdeu população. Acho que Belo Horizonte tem a população mais ou menos estagnada. Como cresce a população em algumas cidades que têm taxas de fecundidade negativa? Pela migração. Então, cidades que são economicamente atrativas atraem população, atraem mão de obra. Ocorre que, no campo, há muito tempo, já se debate o problema do êxodo rural, da falta de pessoas para trabalhar no campo. As famílias estão menores e os filhos das famílias não têm atração para permanecerem no campo, vão para a cidade, ou vão estudar na cidade e não voltam. Esse é um grande desafio, né, para que nós possamos continuar com essa pujança no agronegócio. Nós precisaremos de mão de obra, porque por mais que nós tenhamos inteligência artificial, automação, máquinas, computadores, etc. e tal, em algumas atividades, como por exemplo na colheita da uva, que ainda é basicamente manual, nós precisamos de pessoas. Então, como eu vou resolver o problema se estão nascendo menos pessoas? Em todos os países desenvolvidos, esse é um problema que a Europa já enfrenta há muito tempo. Todas as tentativas de aumento da taxa de natalidade falharam. A China, maior população do mundo, esta década estagnou a sua população, já foi suplantada pela Índia. Índia e África são os últimos locais do mundo onde a população cresce ainda em níveis, vamos dizer assim, pré-século XX. A Europa se debate com o problema da mão de obra pela migração, que é absolutamente controverso, porque eu preciso de migrantes para manter a mão de obra, manter a força de trabalho e, portanto, manter os serviços prestados à população, mas não gosto dos migrantes quando eles tiram os meus empregos. Todos vocês conhecem os casos de xenofobia. Isso é um grande desafio social. Há uma certa dose de hipocrisia, porque, por exemplo, se eu retirar os mexicanos dos Estados Unidos, para toda a agricultura da Califórnia. Se eu tirar os brasileiros de Miami, a construção civil é severamente abalada. Se eu tirar os marroquinos de Barcelona, não tem táxi. Nova York nem se fala, se tirar os estrangeiros. Se tirar hindus, paquistaneses de Londres, param todos os restaurantes, porque eles estão tudo escondido nas cozinhas, nos subterrâneos dos restaurantes. E, ao mesmo tempo, são enxotados. Se tirar os argelinos da França, acaba a agricultura francesa. E o Brasil, talvez tenha, a importância dessas visitas ao interior, eu tive em Santa Rosa. Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, uma cidade de 50 mil habitantes, muita agricultura, soja, trigo, etc. e tal, e máquinas agrícolas. Agora, ontem saiu uma reportagem que a John Deere estava despedindo 300 trabalhadores. E aí o prefeito de Santa Rosa, os empresários de Santa Rosa dizem: olha, doutor, aqui nós já estamos enfrentando a escassez de mão de obra em todos os lugares. Fizemos feira de empregos, não foram preenchidos. Erechim, 1.400 vagas de emprego, no feirão do emprego, conseguiram preencher 800. Não tem gente para trabalhar. No meio rural isso é particularmente dramático. E eles dizendo assim: nós já estamos trazendo os argentinos. Eu nunca tinha pensado nos argentinos vindo para trabalhar no Brasil, pois em Santa Rosa eles vêm aos borbotões. Então, são imensos desafios sob o ponto de vista, nós, juízes do trabalho, como é que nós vamos trabalhar com esses problemas? Nós não temos sequer legislação, nós não temos sequer instrumental legal para trabalhar com esses problemas, talvez as convenções da OIT, etc. Mas são imensos desafios trazidos por este problema. O Elon Musk, quando perguntaram para ele agora, há pouco tempo atrás, quais são os grandes desafios para o século XXI? Todo mundo pensou, inteligência artificial, etc. Diz assim, o declínio populacional. Elon Musk, que é a ponta da tecnologia, um homem que manda
foguete para o espaço. Assim, o declínio populacional. Porque se nós não pensarmos nisso, nós corremos o risco de termos um sonho inacabado, de nos transformarmos num país velho e pobre. Os europeus envelheceram, mas pelo menos enriqueceram. Portanto, esse é um desafio que todos nós temos que colocar o melhor das nossas inteligências a funcionar, para que nós não caiamos. Eu não gostaria de terminar de uma forma triste, mas eu vou fazer uma homenagem ao desembargador Samuel, que de uma forma muito precisa citou o poema de Marília de Dirceu, né, que é uma das mais belas páginas da literatura. Se eu ainda me lembro do colégio, desembargador Sael, é arcadismo, né, Tomás Antônio Gonzaga. Mas o final do Marília de Dirceu é muito triste. Né? Marília de Dirceu é um poema em homenagem à cidade que nós estamos aqui, que é o poema que, segundo eu li, dá origem à cidade, né, uma homenagem à cidade. Era a estação M e colocaram Marília. O pessoal de Marília está rindo, assim, esse cara veio lá do Alegrete nos ensinar a história da cidade. Né? Lá do Alegrete do Rio Grande do Sul. Um parêntese, tá? Eu faço tratamento para não falar muito em Alegrete. Né? Faço tratamento, eu vou no psiquiatra, ele diz assim, olha, Alegrete não é tão importante assim, não é o centro do mundo, né? Para de falar com isso, mas eu tento, olha, saiu o meu Alegrete espontaneamente aqui. Mas eu estou me controlando, já estou bem melhor. Mas nós temos que pensar, o Tomás Antônio Gonzaga era apaixonado pela Marília. Né? Dizem que era uma personagem real. E ela era menor, e ele já era um homem maduro para aquela época, tinha 38, 40 anos, não se sabe direito, e se apaixonaram. E os pais se opuseram, evidentemente, a qualquer tipo de relacionamento. E quando permitiram que ela fez 18 anos, ele foi preso pela Inconfidência Mineira. E a penalidade, o reitor me ajude se eu estiver errado, a penalidade para Tomás Antônio Gonzaga, eu conheci a casa de Tomás Antônio Gonzaga em Ouro Preto. A penalidade dele foi o desterro para a África. Ele morreu na África, sem o grande amor da vida dele. Né? E ela ficou esperando ele a vida inteira. Né? Ele na África casou, morreu jovem, relativamente, com 60 anos, e ela morreu aos 85 anos esperando o Tomás da vida dela. Essa história triste nos rendeu um dos maiores páginas da literatura brasileira, o poema Marília de Dirceu. Ele é o Dirceu, né? Pseudônimo. Mas é uma história triste, Samuel. E a única forma que eles tiveram de se reencontrar foi na morte. Porque depois, em homenagem a essa história de amor, eles foram enterrados juntos, estão lá no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, lado a lado, embora nunca tenham estado juntos em vida. Mas eu quero resgatar essa história triste, não como uma história para que as pessoas saiam daqui cabisbaixo, mas como uma história de responsabilidade nossa com a esperança do nosso país. Nós não vamos repetir a triste história de Marília de Dirceu. Esperar para ficarmos juntos depois da morte. Nós temos que ficar juntos com o desenvolvimento, com a economia, com a liberdade, com a democracia em vida. E essa é a responsabilidade de cada uma das senhoras e dos senhores, e minha. Não vou me isentar disso, por isso que eu estou aqui. Para dividir essa centelha de esperança com todos e dizer, saímos daqui agora e vamos fazer tudo o que nós podemos fazer. Nós não temos tempo a perder. Muito obrigado. Auditório lotado aplaude o conferencista. De pele clara, cabelos curtos e escuros, barba rala e bigode grisalhos, usando óculos e terno azul marinho, o conferencista Francisco Rossal de Araújo retorna à mesa. Parabenizo o desembargador Francisco Rossal de Araújo diretor da Escola pela Judicial TRT15. brilhante exposição. A clareza, o discernimento de Vossa Excelência, não há o que dizer, né? Eu, particularmente, fiquei muito honrado e saio daqui feliz. Saio feliz, com esperança. Ressalto da fala do brilhante palestrante, do aumento de renda média dos trabalhadores do setor,
o aumento da ocupação do setor, o que revela efetivamente a sua importância. São tendências positivas, como bem colocado. O discernimento de Vossa Excelência ainda vai além. Mostra essa necessidade de termos as informações, aquilo que Vossa Excelência chama de cláusula de transparência. Isso tem que ser geral, em todos os setores, em todos os campos da vida, né? Para que nós tenhamos informação efetiva e não repliquemos aquilo que nós não conhecemos. E eu me excluo nessa situação também. Então, parabenizo Vossa Excelência. A importância do agronegócio no século XXI, mas as relações trabalhistas e as relações humanas, sobretudo, no século XIX. Né? Por isso, é necessário, sim, identificarmos as ocorrências dessas... obrigado. Dessas deturpações sociais, como o senhor coloca, essa dívida social realmente, e nós precisamos afastar, de vez por todas, essa condição do trabalho infantil e a condição de trabalho análogo a de escravo, do trabalho precário, e que nós saímos daqui, desembargador Rossal, com a esperança, com essas reflexões bem colocadas, com essa clareza que Vossa Excelência colocou, para que nós tenhamos realmente um país melhor para todos. Que assim seja. Muitíssimo obrigado e parabéns uma vez mais.